ressuscitou, o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. Aleluia, aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor ressuscitado. O Senhor que é a nossa força, a nossa esperança, a nossa alegria. Ele que é o bom pastor, aquele que conduz as ovelhas aos caminhos melhores, aquele que as envolve no seu amor de Pai, aquele que as junta e a conduz na direção do Pai. Quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Neste domingo, tradicionalmente, lemos o capítulo 10 de São João. Mas iniciamos hoje pela primeira leitura, que é tirada de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 14, 43 ao 52. Paulo e Barnabé estão a evangelizar. Passam por Perges, Antioquia da Pisídia, e ali vão passando pelas sinagogas e anunciando a boa nova. Só que existe uma diferença entre o anúncio de Paulo e Barnabé e o anúncio que era feito pelos próprios judeus, os fariseus, os mestres da lei, da sinagoga. Paulo e Barnabé, a partir da primeira revelação feita pela lei de Moisés e por aquilo que os profetas disseram e falaram, eles mostram a verdade revelada pelo Cristo. E nem sempre essa verdade suporta os privilégios que se decide ou que se quer. Então, estando evangelizando em Antioquia da Pisídia, na sinagoga, Paulo e Barnabé começam a conquistar muitas pessoas para a fé em Jesus Cristo, para o anúncio daquilo que Jesus Cristo fez e ensinou. E isso começa a gerar ciúme. Isso começa a gerar uma divisão. Por quê? Os judeus não querem outro anúncio a não ser a lei de Moisés, a não ser a interpretação naquela perspectiva para manter aquele status ou aquela proposta. E Paulo e Barnabé querem um novo projeto, que é o projeto do Cristo. Paulo e Barnabé vão questionar isso, porque a evangelização deles começa a atingir mais gente do que os judeus. E os judeus começam a ficar com inveja, vamos assim dizer. E Paulo e Barnabé vão dizer com toda a coragem a estes judeus. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós, mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos nos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Ou seja, Paulo e Barnabé compreenderam que o projeto do Cristo não é um projeto fechado numa nação ou num grupo, mas é um projeto aberto que envolve e acolhe a todos, de forma indistinta. Ele envolve e acolhe todos aqueles que se dispõem a ouvir e a se colocar diante deste Senhor. Por isso que o anúncio que eles fazem não tocam só judeus, tocam a todos. A palavra de Deus não é uma palavra que deve ser engessada num grupo ou numa igreja ou numa parte. A palavra de Deus deve ser anunciada a todos. E esta palavra, ao ser anunciada, ela precisa gerar uma conversão de vida. E não uma busca de privilégios, não uma busca elitista, ou seja, você só anuncia aqui e só anuncia aquilo que eu quero ouvir. A palavra de Deus, ela transforma, porque ela vai com a força do ressuscitado, com a força da graça e do Espírito de Deus, que
transforma toda aquela realidade. Nos lembremos que Saulo, estava no apedrejamento de Estevão e ele ouviu o que Estevão disse. Ele ouviu aquilo que Estevão anunciou. E no meio daquele caminho, buscando e perseguindo os cristãos, o Senhor para e fala diretamente a ele. Toca diretamente no seu coração. É preciso mudar, Saulo. É preciso sair desta vida. É preciso descobrir que a fé é uma fé que se abre e não que se fecha. Que busca mais. Que vai em busca de todos. Por isso que o Evangelho de hoje nos diz, é um trecho muito curto, mas um trecho muito bonito. Evangelho de João, capítulo 10, de 27 a 30. Nos diz Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o centro está: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Escutar, estar com o ouvido atento e voltado para o Senhor. Estar com o coração e a vida voltados para esse Senhor. Ouvi-lo com atenção, com coragem e com decisão. E dizer sim ao seu projeto de vida e de esperança. Dizer sim a essa graça que Ele nos comunica. E ao acolher a sua palavra, automaticamente, nós nos tornamos não só seguidores do Senhor, mas nos tornamos mais próximos dele. Por isso que somos convidados a nos colocarmos no mesmo caminho que Ele. E ao entrarmos em comunhão com o Cristo, com essa palavra revelada, com essa palavra anunciada, com essa palavra que traz vida, nós entramos em comunhão com o Pai. Olha que bonito, irmãos. Ao dizer que aquele que o Pai me confiou, nenhum deles se perde, e Ele vai conduzi-los à vida eterna, e que Ele e o Pai são um, então quem estiver em comunhão com Ele está em comunhão com o Pai também. Jesus está dizendo a cada um de nós: persevere nessa palavra, permaneça no ensinamento, permaneça no seguimento, porque é essa permanência, esta decisão, esta coragem que fará de vocês seguidores do Senhor, que fará de vocês homens e mulheres que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que lavaram e alvejaram as suas vestes na vida daquele que é o que dá a vida verdadeira, a palavra que realmente revela, anuncia e transforma, que gera o caminho da conversão. Por isso que São João vai nos dizer hoje na segunda leitura, tirada de Apocalipse 7, de 14 a 17. Eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. Por que é uma multidão imensa? Porque é a multidão de todos os que se dispuseram a ouvir e a estar atento à palavra de Deus. Todos aqueles que se colocaram com decisão nesse caminho, que souberam abrir seus corações e suas vidas para esse Senhor, que souberam dizer sim ao seu projeto e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me, eis-me aqui, Senhor, estou aqui para ouvir a tua palavra e para seguir-te. E estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ou seja, são aqueles que se deixaram totalmente envolver pelo Senhor. Eles mergulham no Cristo,
Por isso a marca batismal, né? Nós mergulhamos na morte do Senhor e ressurgimos com Ele para a vida. Então aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro são aqueles que se deixaram banhar pelo Senhor. Não só ouviram a palavra, mas se integraram totalmente, se colocaram totalmente no segmento desse Senhor. E estão diante do Cordeiro, estão diante de Deus. E o Cordeiro os conduz para a vida verdadeira. Ele é esse pastor que os envolve e lhes mostra qual é a direção verdadeira, qual é o caminho do Pai, qual é o caminho de encontrar a vida verdadeira em Deus. E pouco importa se esta vida é aqui na terra ou no céu, porque o pastor é aquele que conduz as fontes de vida, e as fontes de vida vêm do Senhor. Precisamos pedir ao Senhor essa graça, meus irmãos e irmãs, na liturgia de hoje. A graça de sermos atentos, termos ouvidos atentos à palavra de Deus. Que os nossos ouvidos possam refletir, meditar e trazer esta palavra presente, trazer esta vida nova e pertencermos ao grupo daqueles que não são essa religião, essa igreja ou aquela igreja, mas o grupo daqueles que se dispuseram a ouvir o Senhor e dar a sua resposta de vida a Ele. Dizer o seu sim, dizer o sim ao seu projeto e abraçar com decisão e com coragem a vida que Ele nos trouxe, que é a vida verdadeira. Cuidado, porque muita gente oferece muitas formas de vida, mas a única vida verdadeira nos vem do Senhor, aquele que é a fonte de toda a vida. E quem está em comunhão com o Filho, está em comunhão com o Pai. Quem ouve o Filho, ouve o Pai. Quem se coloca no segmento do Filho, encontra o Pai. Que o Senhor nos conceda essa graça neste domingo e que possamos rezar por todas as vocações. A igreja nesse domingo reza como o Dia Mundial das Vocações, pedindo ao Senhor que envie bons pastores para a sua bênção. Que você possa rezar pelos seus filhos, netos, sobrinhos, para que possam se colocar nesse caminho mais estreito de união ao Senhor, para anunciarem a boa nova e levarem a esperança da vida eterna a todos os corações. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o bom pastor te conduza cada vez mais aos campos verdejantes e às fontes verdadeiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Deus te abençoe.